Bonjour e bem-vindo de volta a mais uma aula de francês com diálogos. Na aula de hoje, vamos aprender como comprar um bilhete e pedir informações numa estação de trem. Talvez você ainda não saiba, mas o sistema ferroviário na França é muito extenso e você pode facilmente ir de trem a Bruxelas ou Genebra, por exemplo. E até mesmo viajar dentro da França. Viajar de trem é extremamente prático. Afinal, você não precisa chegar com 2 ou 3 horas de antecedência. E as estações de trem são sempre muito centrais, o que significa que você não vai precisar se deslocar e sair da cidade de Paris, por exemplo, para pegar um trem. Ao passo que aeroportos são sempre um pouco afastados. Além disso, existem trens de alta velocidade e com eles você pode cruzar o país tão rápido quanto se tivesse pego o avião, considerando, é claro, o tempo de espera no aeroporto e tudo mais. Por isso, se você planeja ir à França e quer conhecer várias cidades diferentes, andar de trem é a melhor dica que eu poderia dar a você. E outra dica imperdível que eu vou te dar agora é contar que temos um e-book de frases úteis para viagens com mais de 450 frases e palavras, para você poder se virar em todo tipo de situação. Você pode baixá-lo gratuitamente e levá-lo numa viagem, consultando-o pelo seu celular. Não é prático? Caso você tenha interesse, o link está disponível na descrição desse vídeo, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos para a aula de francês com diálogos. E vamos começar aprendendo como se diz estação de trem em francês. Afinal, sem saber disso, não se chega a lugar nenhum, literalmente. Une gare é uma estação de trem em francês. E já que estamos falando de estações de trem, você por acaso sabia que o Musée d'Orsay já foi une gare? Pois é, o Musée d'Orsay costumava ser uma estação de trem que foi desativada e transformada num magnífico museu que abriga obras impressionistas e é hoje um dos mais visitados de Paris. Mas você pode descobrir mais a respeito dessa fascinante história depois, consultando a página dedicada à história do museu. Agora, ouça atentamente esse diálogo em francês, por favor. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, quels sont les prochains trains pour Lyon, s'il vous plaît? Pour Lyon, aujourd'hui même, départ à 15h03. Bien, alors je voudrais une place, s'il vous plaît. En première classe, monsieur? Ah non, ce n'est pas la peine. C'est une allée simple? Non, pardon, aller-retour, s'il vous plaît. Quelle date pour le retour? Pour lundi prochain, s'il vous plaît. Donc, un billet aller-retour Paris-Lyon, départ aujourd'hui, le 14 juin, à 15h03, et retour le lundi 19 juin, à quelle heure? Vous préférez le matin, l'après-midi ou le soir? Plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Bien, à 17h57, ça vous va? Oui, c'est bon. Bien, j'imprime vos billets et n'oubliez pas de les composter, sinon vous risquez de devoir payer une amende. C'est clair? Bien sûr, madame. Mais où est indiquée la voie d'embarquement? La voie sera indiquée sur les panneaux électriques au plus tard 20 minutes avant le départ, monsieur. D'accord, merci. Je vous souhaite un bon voyage. Merci, madame. Bom, esse foi o diálogo em francês. E se você já assistiu a outra aula de francês com diálogos, você já sabe que vai poder ouvir esse diálogo uma segunda vez, apenas com legendas em francês, não é? Mas antes disso, vamos ver 7 palavras-chave em francês que você precisa conhecer. Como, por exemplo, 1. Le train, que é o trem. Diga le train. Se você tiver dificuldades para pronunciar esse R em francês, não se esqueça de que temos várias aulas de pronúncia disponíveis aqui no canal da 123 Francês. 2. Aller-retour significa ida e volta. Ida e volta, por favor, repita. Aller-retour. Mais uma vez. Aller-retour. 3. La voie significa a via. Na verdade, é a plataforma. Super importante, né? La voie, a via. Por motivos de segurança, la voie não aparece mais escrita no bilhete.
Ela é indicada no painel eletrônico, no máximo 20 minutos antes da partida, du départ. Você só precisa conferir o número do seu trem e o destino final para descobrir qual a plataforma de embarque. Outra informação importante que vai aparecer indicada num painel luminoso, um panneau lumineux, é o vagão no qual se encontra o seu assento, o seu lugar no trem. O número do vagão vai estar escrito no seu bilhete, só que no painel vai aparecer a disposição do trem. E aí você vai conseguir entender em que lugar da plataforma de embarque, de la voie, você deve ficar para conseguir entrar no vagão certo. 4. Les départs. São as partidas. É uma palavra super importante, porque os painéis estarão divididos entre as partidas, les départs, e as chegadas, les arrivées. Quinta palavra, les arrivées, são as chegadas. Isso às vezes confunde algumas pessoas, mas você não vai se confundir porque já está assistindo a essa aula aqui. Inclusive, se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like agora porque é super importante pra gente, viu? Outra dica super importante para evitar perder dinheiro, tempo e paciência, il faut composter le billet. Composter le billet é quando você precisa inserir o seu bilhete numa maquininha, que vai carimbar o seu bilhete com a data e o horário. Você precisa fazer isso antes de subir no trem, para o caso do contrôleur passar para verificar o seu bilhete. O bilhete deve estar carimbado, isto é, composté. Caso contrário, você pode levar une amende, isto é, uma multa, entendeu? Mesmo se você comprou o bilhete no dia mesmo, precisa estar composté. Caso contrário, você vai pagar une amende, uma multa. E é claro que você não pode jogar fora o seu bilhete depois de entrar no trem, porque é dentro do trem que os guardinhas, le contrôleur, vão fazer a verificação. Então você não pode jogá-lo fora, você tem que guardá-lo até desembarcar do trem, d'accord? E essas foram as palavras-chave, ou seja, o vocabulário de francês básico que você realmente precisa conhecer para se virar numa estação de trem. Lembrando que estação de trem é gare em francês. É essencial que você não confunda la gare, que é a estação de trem, com la gare routière, que é a rodoviária, muito menos comum na França do que é no Brasil. E com essa última dica essencial para você que quer aprender francês, a gente vai encerrando por aqui a aula de hoje. Não se esqueça de dar um like para a gente saber que você gosta de aulas com diálogos em francês. E agora, ouça o diálogo uma segunda vez. Agora, apenas com legendas em francês, hein? Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour. Quels sont les prochains trains pour Lyon, s'il vous plaît? Pour Lyon, aujourd'hui même, départ à 15h03. Bien. Alors, je voudrais une place, s'il vous plaît. En première classe, monsieur? Ah non, ce n'est pas la peine. C'est une allée simple? Non, pardon. Aller-retour, s'il vous plaît. Quelle date pour le retour? Pour lundi prochain, s'il vous plaît. Donc, un billet aller-retour Paris-Lyon, départ aujourd'hui, le 14 juin, à 15h03, et retour le lundi 19 juin, à quelle heure? Vous préférez le matin, l'après-midi ou le soir? Plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Bien. À 17h57, ça vous va? Oui, c'est bon. Bien. J'imprime vos billets et n'oubliez pas de les composter. Sinon, vous risquez de devoir payer une amende. C'est clair? Bien sûr, madame. Mais où est indiquée la voie d'embarquement? La voie sera indiquée sur les panneaux électriques au plus tard 20 minutes avant le départ, monsieur. D'accord. Merci. Je vous souhaite um bom voyage. Merci, madame. Eu espero que você tenha gostado desse diálogo e que ele seja útil para você que quer aprender francês. Un grand merci, muito obrigada pela sua atenção e à la prochaine. Até a próxima!